Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Benvenuti, abbiamo oggi un gruppo di pellegrini, comunità italiana Giovanni Battista Scalabrini. Benvenuti a questo santuario. Il Signore sia con voi. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja lembra duas mártires, Santa Perpétua e Santa Felicidade, martirizadas nos primeiros séculos da Igreja, por serem cristãs e por não aceitarem os deuses que lhes eram impostos por Severo. Severo foi extremamente severo com elas e acabaram por ser martirizadas numa arena. Na altura não eram usados somente leões ou animais assim felinos, ferozes. Era utilizado também os touros, o touro bravo, e elas morreram colhidas por esses touros. Foi de tal forma uma cena forte para os que assistiram que eles mesmos pediram para que se acabasse com aquela mortandade de cristãos. Mas Santa Perpétua e Santa Felicidade deram ali um testemunho de quem abraça a própria fé e de quem sabe que Deus é um só, não se pode aceitar vários deuses. Pois é o nome delas, Perpétua e Felicidade, mas não há dúvida que a santidade e a perpétua felicidade deve ser um objetivo de cada um de nós, pecadores. E porque o somos, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim, Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Oremos. Senhor nosso Deus, em cujo amor as santas mártires, Perpétua e Felicidade, encontraram a força para resistir aos seus perseguidores e vencer os tormentos da morte, concedei-nos por sua intercessão a graça de vos amar cada vez mais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, escuta os preceitos que vos dou a conhecer e põe em prática, para que vivais e entreis na posse da terra que vos dá o Senhor, Deus dos vossos pais. Ensinei-vos estas leis e preceitos, conforme o Senhor, meu Deus, me ordenara, a fim de os praticardes da terra de que ides tomar posse. Observai-os e pondo-os em prática, porque eles serão a vossa sabedoria e a vossa prudência aos olhos dos povos, que, ao ouvirem falar de todas estas leis, dirão: que povo tão sábio e prudente é esta a grande nação! Qual é, na verdade, a grande nação que tem a divindade tão perto de si, como está perto de nós o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos? E qual é a grande nação que tem mandamentos e decretos tão justos como esta lei que hoje vos apresento? Mas tende cuidado, prestai atenção, para não esquecer tudo quanto viram aos vossos olhos. Não o deixeis fugir do pensamento em nenhum dia da vossa vida. Ensinai aos vossos filhos e aos filhos dos vossos filhos. Palavra do Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, glorifica Jerusalém, o Senhor. Louva Sião, o teu Deus. Ele reforçou as tuas portas e abençoou os teus filhos. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Envia à terra a sua palavra, corre veloz a sua mensagem, faz cair a neve como lá, espalha a geada como cinza. Jerusalém, revelou a sua palavra a Jacó, suas leis e preceitos a Israel. Não fez assim com nenhum outro povo, a nenhum outro manifestou os seus juízos. Jerusalém,
Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. Vós tendes palavras de vida eterna. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus criou todas as coisas por um ato de perfeição, mas sobretudo por um ato de bondade, por amor. E estabeleceu em todas as coisas as suas leis, diríamos assim, leis naturais. O modo como o universo se comporta, o modo como os planetas giram em torno do Sol, os astros. Deus colocou uma ordem em todas essas coisas, uma ordem própria à natureza das coisas. Vestígio assim do próprio Deus na sua criação. E assim também criou os homens. Na verdade, quando olhamos uns para os outros, vemos em nós diferenças próprias a essa variedade com que Deus criou todas as coisas, mas se olharmos uns para os outros, vamos ver aqueles mesmos dois olhinhos, o narizinho, a boquinha, o cabelinho, uns com mais, outros com menos, pode ser. Mas somos assim idênticos. Formamos assim uma unidade que forma esse género humano. Se alguém viesse e tivesse, por exemplo, os olhos nas mãos, ainda bem que Deus não nos deu, senão se calhar ficaríamos a contemplar-nos o tempo todo. Ainda bem que Ele os colocou aqui. Se um de nós aparecesse assim um pouquinho diferente, o nariz ali, a orelha acolá, então, não estaria dentro daquela ordem, estaria em desordem. Mas vemos assim como Deus imprimiu uma determinada lei em todas as coisas, fê-las participantes da sua lei eterna. E se há uma coisa que fere essa harmonia, essa lei, é o pecado. Na verdade, o pecado tem até o nome de um ato desordenado. Significa que Deus estabeleceu uma determinada ordem para as coisas e nós ferimos essa ordem. Por amor próprio, não por amor a Deus. Por exemplo, Deus deu-nos uma determinada alegria, satisfação na alimentação. Claro, se não tivéssemos sequer umas papilas gustativas que pudessem saborear os alimentos, se não pudéssemos ter alguma satisfação e conforto que temos depois de uma refeição, de um convívio, se calhar nem nos lembrávamos de comer. Andávamos só a pensar em trabalho ou em outras coisas então Deus anexou à própria alimentação
uma satisfação. É um ato desordenado quando nós usamos disso, por exemplo, e em vez de comer para viver, passamos a viver só para comer. E comemos, parecemos insaciáveis, ou bebemos. Entra um pecado, porque Deus deu-nos uma satisfação e nós usamos mal dela, abusamos e criamos e inserimos em tudo aquilo uma desordem. E aí está o pecado, um ato desordenado. Bom, mas isto para ficar claro, de que Deus, ao estabelecer uma ordem em todas as coisas, fez-nos a cada um de nós ordenados, mas não só fisicamente, mas também imprimiu algo dessa lei eterna aqui no nosso coração. Aquilo que nós chamamos a lei natural. São os mandamentos da lei de Deus que Deus colocou no coração de cada homem. E isso em todos, sem exceção. Sabem o que é isso da lei natural? Não é porque existe uma lei feita por um governo ou por um Estado, por uma nação, que proíbe matar, que eu então não mato. Não. Eu posso, de repente, naufragar e ir parar a uma ilha do Pacífico, onde não há nenhum governo, nenhuma lei, e isso não me dá o direito de matar o outro. Aqui não há lei, posso matar. Não. Porque antes de mais, não é porque nenhum governo nos diz não matarás, que eu então não mato. É porque eu tenho aqui inscrito no meu coração que eu devo respeitar a vida do próximo. Existe então uma lei muito anterior à lei dos homens. Essa lei imutável, essa lei eterna, essa lei de Deus. Os homens às vezes traduzem no papel aquilo que já pertence a essa lei, à lei eterna. Tornam aquilo que se chama lei positiva, mas não vou encher vocês de nomes, isso faz parte do estudo da lei. Mas isto é importante para nós discernirmos aquilo que o Senhor Jesus quer dizer. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogar, mas completar. E o Senhor Jesus vai dizer que não quer que caia uma só vírgula dessa lei. Que lei é essa? Aquela lei maravilhosa com que fez todas as coisas. Mas aquela lei também que está nos mandamentos, porque nós os temos. Essa lei que Deus colocou também no nosso coração, que Ele não lembrou-nos e, para não nos confundir, deu-nos também nas tábuas da lei, dos mandamentos. Jesus não veio tirar nada disso. Mas sabemos que Ele muitas das vezes criticou a lei dos homens. Porque às vezes os homens fazem leis que não são de acordo com a lei de Deus. E assim Ele critica a hipocrisia. Por exemplo, de alguns que ao declarar Corbã, o imposto que era para o templo, não ajudavam os pais nas suas necessidades. Ou daquele imposto do cominho, da hortelã e de várias coisas, do tomilho. Ou seja, também determinados critérios, lavar as mãos, gostar sempre, mas não se purificar no fundo interiormente. O Senhor Jesus critica muitas das vezes determinados costumes e determinadas leis humanas. Isso sim. E isso Ele quis vir para aperfeiçoar. Não para mudar aquela lei que pertence aos 10 mandamentos. O que era pecado continua a ser pecado hoje e continuará a ser pecado amanhã, pois continuará sempre a ser um ato desordenado contra a lei com que Deus fez todas as coisas e que Ele estabeleceu para nós. Nunca algo que era um pecado deixa de ser pecado, porque é eterno, pertence à lei de Deus. Reparem vocês que ainda que pensássemos numa tribo distante, onde vive ali uma pequena sociedade de homens, se calhar de maneira ainda muito rudimentar, porque isso ainda existe, isolados do convívio muitas das vezes com outros seres humanos. Se um deles subir a uma árvore, colher dos frutos da árvore, descer, fruto do seu trabalho e do suor, que teve até o perigo de subir a árvore e descer, colocar tudo numa cestinha e colocar dentro da sua tenda, se calhar ninguém ali, não existe nenhuma lei escrita, não podes roubar. Se o outro entrar na tenda que não lhe pertence, que o outro construiu, e pegar dos frutos, que é fruto do trabalho do outro, que o outro colheu, está aí um ato desordenado. Está aí um pecado.
Não é porque há uma lei que diz que não se pode roubar. E isso deve ficar extremamente claro para nós, porque senão nós começamos a ficar confundidos e a esquecer a lei de Deus e a dizer, agora existe uma lei pelo qual pode-se abortar, pode-se cometer um aborto, então deixou de ser pecado. Cuidado. A lei dos homens pode ser iníqua. Agora vem uma lei que vão fazer, que diz que se pode a eutanásia, então... Antes de mais, devemos lembrar daquela lei que está garantida pela Constituição Universal dos Direitos Humanos, e não é porque eles escreveram lá, mas que é uma das garantias que está assim estabelecida para todos os homens, que é o direito à vida. Nós, por exemplo, temos visto aquelas imagens e que tanto nos agridem, da guerra na Síria, e vemos aquelas crianças às vezes a cair aquelas bombas sujas, toda a bomba é suja, mas quando digo suja, digo às vezes com determinados químicos, e ficamos tocados. Sabem que desde o início da guerra síria, desde 2011 até agora, morreram mais de 20 mil crianças. A Síria tem o dobro da população de Portugal. Sabem quantos abortos se fizeram em Portugal de 2011 até hoje? Está nas estatísticas, podem ir à internet, à Pordata, por exemplo. 100 mil, mais de 100 mil. No mesmo tempo em que houve guerra na Síria, que morreram 20 mil crianças, 100 mil morreram em Portugal dentro dos ventres maternos. É porque uma lei diz que se pode fazer isso que fazemos. Morreram 5 vezes mais crianças no ventre das mães em Portugal, com metade da população da Síria, do que na guerra da Síria. Está a que pensar. É uma lei boa essa? E a nossa população a ficar velhinha. Mas sabem, a guerra da Síria um dia vai acabar, todos nós temos essa esperança. E os sírios vão continuar a ter 5, 6 e 7 filhos. Eles recuperam a população deles. E nós vamos acabar um dia com o aborto? E os nossos casais vão chegar a essa percentagem de filhos? Temos um caso sério. Então estão a ver, há leis muitas das vezes feitas pelos homens que trazem muitas das vezes verdadeiras catástrofes. E Jesus, no fundo, vem alertar-nos acerca disso. Da lei de Deus não há uma vírgula a tirar. Mas Ele veio trazer uma lei nova. Essa sim, que não estava prevista até então. E por isso Ele diz, vim acrescentar. Qual é a lei nova? Nós a sabemos, mas às vezes a esquecemos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Quer dizer, é mais radical ainda do que o amor ao próximo. É o amor que Jesus teve por nós. E o amor que Jesus teve por nós foi um amor total, gratuito, a ponto de dar a sua vida por cada um de nós, por amor, para nos salvar. Ele perdeu a vida dele, mas para que todos nós tivéssemos vida. Às vezes nós, na nossa sociedade, fazemos o contrário. Eu, para bem dos meus interesses, promovo a morte dos outros. É tão contrário e tão distante daquilo que fez Jesus, do amor de Jesus. Por isso é bom às vezes nós relembrarmos a lei eterna. É bom nós relembrarmos que nem sempre os homens estabelecem as leis mais apropriadas. É bom sabermos que há leis humanas que talvez seja melhor nós não seguirmos, porque não é porque alguém as faz que passam a ser justas, possíveis. Meus irmãos e minhas irmãs, sigamos aquela lei que Deus imprimiu no nosso coração e nos confirmou nas suas tábuas, os mandamentos da lei de Deus. Talvez se esses 10 mandamentos, 10 leis tão simples, fossem seguidos pelos homens, não precisávamos de alguns códigos legais, que é cada tijolaço, e os homens quanto mais fazem leis, mais necessidades têm de leis e leis e leis e leis e leis.
um advogado, se não lê todos os dias o Diário da República com as novas leis, fica desatualizado, porque cada dia é um calhamaço. E os homens fazem leis, 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 e se calhar esquecem daquelas 10 verdades, leis fundamentais que garantiriam a nossa coexistência pacífica nesta terra. Irmãos e irmãs, na memória das santas mártires Perpétua e Felicidade, que avançaram para o martírio dando-se as mãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja, cheia do Espírito que jorrou da Páscoa de Jesus Cristo, viva a alegria heroica e humana destas duas mártires. Oremos, irmãos. Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor, revista de força e os cristãos perseguidos lhes dê a coragem de Santa Perpétua e de Santa Felicidade, oremos, irmãos. Para que todos os catecúmenos e fiéis estejam prontos a sofrer pelo nome de Cristo e a dar testemunho da fé, como estas duas mártires, oremos, irmãos. Para que o sangue destas mártires gloriosas obtenha a conversão dos perseguidores de hoje, confirme os cristãos mais vacilantes. Oremos, irmãos. Para que a celebração de Santa Perpétua e de Santa Felicidade torne agradável aos olhos do Senhor a oblação que lhes oferecemos. Oremos, irmãos. Deus eterno e omnipotente, vindo em auxílio da nossa fraqueza, com o exemplo dos que deram a vida por Jesus, e fazei que o seu testemunho glorioso aumente o vigor da nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Recebei, Pai Santo, os dons que vos apresentamos ao celebrar a memória dos vossos santos mártires e concedei aos vossos servos a graça de permanecerem firmes na confissão do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires, entre eles Santa Perpétua e Santa Felicidade, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da nossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo,
dos bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele
Os que seguem o Cordeiro estão na presença de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ela.
As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. São espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. São espírito e vida. Oremos. Senhor nosso Deus, que de modo admirável revelastes nos santos mártires o mistério da cruz, concedei-nos que, fortalecidos por este sacrifício, vivamos fielmente unidos a Cristo e trabalhemos na Igreja pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos, porventura tiverdes convosco. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Santa Perpétua e Santa Felicidade foram martirizadas porque não aceitaram a lei humana injusta de que era preciso adorar falsos deuses, e assim permaneceram cristãs, adorando um só Deus. Mesmo o pai de Santa Perpétua disse: "Mas filha, é só abandonares o nome de cristã." E ela disse-lhe: "Pai, o que é que tens à tua frente? Uma bandeja." "Pois, isso é e será sempre uma bandeja. Assim também, eu sou e serei sempre uma cristã." E assim ela deu a sua vida. Também nós estamos chamados a ser autenticamente cristãos diante de algumas leis iníquas que muitas das vezes nos querem impingir. Ide em paz e o Senhor vos acompanha.